despedida a multidão, ele subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só, e já o barco estava no meio do mar, açoitado pelas águas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, Jesus foi ter com eles, andando sobre o mar. E os discípulos, vendo-o andar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Mas logo em seguida, Jesus lhes falou, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Então respondeu-lhe Pedro, dizendo: Senhor, se és tu mesmo, manda-me que eu irei a ti sobre as águas. E ele disse: vem. E descendo Pedro do barco, andou sobre as águas, e foi ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, gritou dizendo: Senhor, salva-me. E logo depois, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? Engrandecido é o Senhor que fez os céus e a terra. É interessante a gente observarmos aqui Jesus junto com seus discípulos, quando ele faz a multiplicação dos pães, e logo em seguida ele vai despedir o povo, e o povo começa então a ter mais vontade de estar com o Senhor, quer conversar, quer tocar, quer fazer algum pedido, né? E é interessante a gente ver que os discípulos estavam ali sem abandonar. Hoje, quantas pessoas que abandonam seus líderes, né? Quantas pessoas que não têm a sua responsabilidade. Mas Jesus, ele queria estar à parte com aquele povo que ele iria despedir, só porque não era de mão vazia. Deus já tinha feito um milagre ali. E o Senhor Jesus, ele dá atenção a cada um que vai até ele. E é impressionante de vermos que os discípulos não queriam. Mas a palavra de Deus, o texto vai dizer que Jesus os obriga, Jesus ordena eles. Eles queriam ir? Não. Mas obedecendo o Senhor, eles pegam o barco e eles vão atravessar. Eles iriam voltar para Cafarnaum, para Betsaida. E é interessante a gente ver algo aqui importante, queridos. Tem algumas aplicações que eu gostaria de aprender com vocês hoje aqui, que é muito importante para a nossa vida. Por quê? Porque quando nós observamos e nós estamos na orientação do nosso líder, nós só temos coisas verdadeiras para passar na nossa vida, e coisas boas. Mas não significa que eu vou ter mil maravilhas, um mar de rosas, como diz por aí. Não. Eu vou estar sujeito também a passar as intempéries da vida. Porque quando o Senhor os ordena para ir, eles pegam um barco e vão. E o Senhor fica. E eles sabiam que Jesus iria alcançar de alguma forma, e não sabia exatamente de que maneira, mas o Senhor iria alcançar. E depois daquilo que o Senhor faz, ele despede a multidão, ele ainda vai para o monte orar. E a palavra de Deus fala que na quarta vigília, entre 3 horas da manhã às 6 horas da manhã, Jesus então vai ao encontro deles. E quando Jesus vai ao encontro deles, o Senhor Jesus vai andando sobre o mar. E quando eles chegam ali, uma coisa impressionante que nós observamos aqui é que eles assustam. Eles assustam com o Senhor Jesus. Só que o Senhor Jesus acalma o coração deles. O Senhor Jesus estava sobre a vida deles e acalmou o coração, porque ninguém esperava da maneira que ele iria aparecer. Sabia que ele iria, porque falou: não, vocês vão, depois eu alcanço vocês.
Certamente eles pensaram que iria no outro barco. Mas ninguém. Jesus faz as coisas inesperadas. Faz coisa fora do nosso alcance, fora do nosso limite, fora do nosso entendimento. E ele chega, simplesmente ele chega ali, ele chega andando. Algumas pérolas eu quero aprender com vocês. É algo muito importante. Porque quando ele chega ali, Pedro, só podia ser ele, né? Aquele servo dedicado, aquele servo que está sempre pronto para servir, está pronto para defender o seu líder, para somar com o seu líder, para falar bem do seu líder. Tinha que ser ele mesmo, né? Tinha que ser Pedro. E é interessante, queridos, que quando Pedro vê Jesus e ele ouve a voz, ele reconhece. Ele reconhece, porque todos estavam pensando que era um fantasma, mas ele reconhece. Quando Jesus falou assim: calma, gente, tenham bom ânimo, sou eu que estou aqui. Porque tem gente, querido, que não ouve a voz de Deus, a voz de Deus, e nem conhece a voz do seu líder. Ele não obedece o seu líder. Agora Pedro, quando ouviu e ele reconheceu a voz de Jesus, ele falou assim: olha, Senhor, se é o Senhor mesmo, se é tu que está chegando aqui, fala para mim ir encontrar com o Senhor, que eu vou. Eu irei encontrar contigo. E Jesus então fala: então venha. Queridos, quantos que estavam no barco? 12 discípulos estavam no barco. Somente um se dispôs a encontrar com Jesus. Somente um dos 12. Queridos, aqui tem duas aplicações importantes. Vai ter momentos que Deus vai criar uma situação para você sair do meio de uma turminha, no meio da panelinha, porque Deus, ele não tem nada, ele não tem compromisso com panelinha, ele tem compromisso com vaso. Parece frase de Facebook, né? Guarda isso. Deus não tem compromisso com panelinha, Deus tem compromisso com vaso. E Pedro, ele se dispôs a ir. E a segunda aplicação é que Jesus já estava vindo ao encontro deles. Ele poderia ficar muito bem acomodado, igual os demais, no barco, e esperar Jesus chegar, não é verdade? Queridos, mas quem é servo, quem tem audácia, quem sabe o que quer, ele não espera Jesus chegar no barco. Ele vai ao encontro de Jesus. Aleluia. Ele sai do barco, ele deixa a turma, né? Os acomodados, os tranquilos. Você conhece gente assim? Não, o que mais tem por aí? Gente que só está na rede esperando. Deus prometeu, Deus vai fazer, Deus tem que fazer. E Pedro, mesmo Jesus vindo ao encontro dele, falou: não, Senhor, fala para mim encontrar com o Senhor, então venha. E ele sai do acomodismo, ele sai da zona de conforto e começa a andar com Jesus, e começa a andar em rumo a Jesus, sendo que Jesus já estava vindo ao encontro dele. Isso é só para crente que crê, isso é só para cristão que vive a palavra, é só gente que realmente acredita que o Senhor é Deus, que o Senhor vai fazer, que o Senhor está presente, que o Senhor, eu não vejo, mas eu posso, eu não dou conta de ir, mas Jesus está vindo, eu não vou esperar ele chegar, eu vou ao encontro de Jesus, porque eu sei que ele vai fazer. Queridos, Deus vai criar situação às vezes para você sair do meio da panelinha. Deus vai criar uma situação para você sair da zona de conforto. Deus vai criar uma situação para você deixar uma turma e ir ao encontro de Jesus. Isso, em outras duas palavras da Bíblia, ela é bem clara em esclarecer que quando Davi, ele estava lá no meio do deserto cuidando das ovelhas, e Jessé, o seu pai, ele ordena que ele deixa as ovelhas com alguém e vai na frente de batalha levar alguns suprimentos para os irmãos, Eliabe, Abinadab e Samar. E aí quando ele chega lá
no fronte, aonde o pessoal estava esperando já, os filisteus, ele ouviu algo que aborreceu ele. O incircunciso, aquele mesmo, Golias, 3 metros de altura, 2 metros e tanto, quase 3 metros de altura. E ele então viu que aquele homem estava fazendo aquilo e já falar para ele que já tinha 40 dias, né? Que aquele incircunciso estava afrontando, e ninguém tinha coragem. Mais uma vez, Deus criou uma situação. Davi sai do meio da panelinha, sai do meio daqueles que se diz estar no conforto, na zona de conforto, daqueles que não têm coragem. Ele se coloca à disposição. Esse incircunciso aí, ele está enfrentando o Deus de Israel. E ele então sai do meio da panela, do meio da panelinha, e vai e derruba o gigante. Quando nós temos convicção, nós temos o chamado, é isso que acontece. Eu quero fazer, eu preciso de fazer, eu tenho um chamado, e esse chamado eu tenho que honrar. É o meu Deus, é o meu povo, é a minha congregação. Eu não vou deixar, nem que eu vou só. Outra passagem é quando Moisés, já chegando na terra prometida, está lá no livro de Números, ele vai e escolhe 10 espias, e manda 10 espias, 10 homens, para que as pessoas vão e ver que realmente como é que era a terra. E eles vão, ficam lá alguns dias e voltam. 8 deles falam: olha, nós não vamos prevalecer lá não. Lá tem gigante, lá o negócio lá é difícil, lá é complicado. Mas 2 saiu do meio da patotinha, Caleb e Josué. Sai do meio da patota, sai do meio do conformismo, sai do meio daquilo que estava tentando segurar eles. Os 2 chegam e falam: gente, subamos animosamente, nós vamos prevalecer na terra que o Senhor nos deu. Queridos, quando nós temos algo, nós vivemos o sobrenatural, nós temos que fazer. Porque nós temos um chamado. Eu não dependo do fulano ou da cicrana, eu dependo de Deus. Se Deus está na minha vida, se Deus realmente está na minha frente, se eu sou chamado, quem me chamou foi Deus, eu tenho que ter essa convicção. Eu vou em nome de Jesus. Se os outros não querem ir, vá. Não espere alguém, se você tem o chamado de evangelizar. Vai entregar panfleto sozinho. Se você quer louvar o Senhor, louva o Senhor sozinho na feira, né? Nos ônibus, na praça. Faça algo sozinho. Não espera quem está no conformismo, não. Não espera quem está na zona de conforto, não. O chamado é seu. O chamado foi o Senhor que te chamou, e o Senhor está requerendo isso. E a gente vê que realmente dentro daquele barco havia 12. Ali diante de Davi eram todos seus irmãos e mais um tanto de soldados, e ninguém se dispôs. Aqueles 10 espias ali, só dois que falou que teve ânimo de lutar, teve ânimo de fazer, teve ânimo de entrar, de aceitar que realmente aquilo era da parte de Deus. Quantas pessoas que não têm vivido o melhor de Deus por causa disso, têm esperado outras pessoas, quantas pessoas têm se conformado. Eu vou ficar aqui, eu não tenho chamado de nada. Você tem chamado sim. Jesus te escolheu, Jesus escolheu você a dedo, escreveu o seu nome no livro da vida. A palavra de Deus fala que foi Ele que nos chamou, não foi nós que escolheu, foi Ele que nos escolheu, foi Ele que nos nomeou, foi Ele que mudou a nossa vida, é Ele que está na frente da batalha, é Ele que vai garantir a vitória. E quando eu vejo isso,
mais uma lição que eu aprendo, que mesmo Jesus ordenando, eles não queriam ir, mas eles foram pela ordenança do Senhor. E depois veio, né? Depois veio uma tempestade, porque quando Pedro estava andando, ele tirou os olhos de Jesus e ele começou a afundar. Quantas vezes as circunstâncias, o vento, o que a gente está passando na vida circular nos tira a atenção de Jesus, e muitas vezes isso faz nos afundar. Quantas vezes que isso nos faz perder a confiança em pleno do Senhor Jesus. E é interessante que ele pede socorro, o Senhor já estava ali e colocou ele. Eu entendo que eles voltaram pela segunda vez. Pedro anda, né? Porque ele estava afundando. Jesus então pega ele. Jesus então suspende ele, coloca ele para andar, e eles voltaram para o barco. A segunda vez que Pedro andou foi em rumo ao barco, mas já estava com Jesus. Que maravilha, né? Quando nós temos a certeza que mesmo nas nossas fraquezas, o Senhor ele é conosco. Mesmo nas nossas fraquezas, o Senhor está fazendo algo na nossa vida. Queridos, não espere ninguém. Se o Senhor chamou você, vai em frente. Se o Senhor chamou você, não deixa ninguém te barrar, não. Não deixa ninguém atrapalhar o ministério que Deus colocou na sua vida. Ministério não se faz em cima de altar, não. O primeiro lugar que o ministério é feito é na nossa casa, é no nosso lar. Ali começa o nosso ministério. E depois tem o mundo inteiro, como o Senhor Jesus diz: ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, aquele que não crê será condenado. Ide, fazer discípulos. Nós temos esse mandamento. Não espera por ninguém, não. Deixa Deus fazer algo na sua vida, mas dá um passo, como Pedro se dispôs, como Davi se dispôs, como Caleb e Josué se dispôs. Não espera ninguém, mas vai em frente, porque Deus é na tua vida. E eu tenho certeza que Deus vai fazer na tua vida aquilo que você está esperando. Amém? Que Deus continua te fortalecendo, Deus continua te fortalecendo e abraçando as suas causas. Nós temos um advogado, o advogado dos advogados, que é Jesus. Coloca a causa na mão dele. Ele nunca perdeu nenhuma causa. Por enquanto ele é advogado, mas ele virá como juiz um dia. Que Deus continue mudando a sua vida. Seja fortalecido pela graça, seja fortalecido pelo poder de Deus. Amém? Que o Senhor Jesus continue conosco no restante desses dias que está se findando esse ano, mas a vida continua e nós estamos aqui. Amém? Deus continua fortalecendo você, Deus continua estando sobre a sua vida. Amém? Algumas pessoas também conosco ao vivo, Jucicleide Santos, Deus abençoa a sua vida, minha querida. Deus continua fortalecendo. Também algumas outras pessoas que tantas pessoas que estão passando, né, que a gente não dá, mas cada um de vocês que estão acompanhando, Deus abençoa, seja fortalecido pela graça do Senhor Jesus e continua caminhando, viu? Continua sendo fortificado pela graça do nosso Deus, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Amém? Mateus, Deus abençoa a sua vida. Glória a Deus. Cláudio Henrique, Deus abençoa a sua vida. Várias pessoas participando conosco ao vivo. Louvado é o Cordeiro do Senhor. Renato, Deus abençoa. Bispo Assis, Deus abençoa a sua vida. Paz do Senhor. Deus continua fortalecendo. Muito obrigado. Obrigado por vocês acompanhar. Toda quinta-feira, a partir das 12 horas, eu estarei ao vivo na nossa página, Semeadores da Palavra de Fogo. E toda terça-feira eu vou estar enviando